De volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros aos respectivos lugares no plenário do Supremo Tribunal Federal. Expectativa agora, na segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, é a continuação do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 51. Já houve a apresentação do relatório do ministro Gilmar Mendes, relator do processo, assim como sustentações orais na primeira parte da sessão. A expectativa agora é para se teremos, inclusive, a possibilidade de apresentação de votos de todos os ministros. Caso contrário, a continuação depois aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha tudo ao vivo, como sempre, direto do plenário. Obrigada. Podemos citar. Declaro reaberta a sessão e daremos continuidade ao julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 51. E passo de imediato a palavra, para efeito de sustentação oral, ao doutor Fernando Dantas Mota Neustein, que falará pelo Amicus Curiae Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, num tempo de 7 minutos e meio. Doutor Fernando, está com a palavra. Boa tarde. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral. O Facebook Brasil tem recebido ordens judiciais obrigando-o a fornecer conteúdo de comunicação dos usuários das plataformas Facebook e Instagram. Essas ordens são fundadas no artigo 11 do Marco Civil, segundo o qual incide a lei brasileira nas operações de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de dados. O artigo 11 não especifica se essa obrigação tem de ser cumprida por empresas sediadas no Brasil ou no exterior. Portanto, ela deve ser cumprida, logicamente, pela empresa que tenha acesso aos dados e ao conteúdo das mensagens dos usuários. O Facebook Brasil, por exemplo, não é controlador jurídico de dados e não tem acesso a dados e conteúdo da comunicação dos usuários dessas duas plataformas. O objeto social do Facebook é a comercialização de espaços publicitários e suporte de vendas na plataforma. Quem tem acesso ao conteúdo das comunicações dos usuários e aos dados dos usuários é a empresa Meta Platforms, Inc., que está sediada nos Estados Unidos. E como essa empresa lá sediada coopera com as autoridades judiciárias brasileiras? Aqui, excelências, 2 ângulos. O primeiro é o ângulo dos metadados. A cooperação é direta e ela envolve o fornecimento de nome, duração de serviço, informação de cartão de crédito, número de telefone, endereço de e-mail e recentes endereços de IP. Para o cumprimento dessas ordens, por sinal, foi desenvolvido um sistema de solicitação online para as autoridades, por meio do qual foram processados 47 mil pedidos entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021. Portanto, esse não é um ponto objeto de controvérsia. O segundo ângulo é o ângulo do fornecimento do conteúdo das mensagens. Pois bem, para a obtenção do conteúdo nessas circunstâncias em que o detentor das comunicações e dos dados é empresa sediada fora no Brasil, a lei brasileira prevê o caminho do EMILAT, que foi internalizado pelo Brasil pelo Decreto 3810/2001, e esse tratado nunca foi denunciado pelo Estado brasileiro, tampouco foi declarado inconstitucional por essa ou por qualquer outra corte. Aliás, o Brasil tem uma estrutura na sua burocracia estável para dar consecução a esse tratado. Um exemplo é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, que já foi mencionado aqui. Pois bem, excelências, por invocar o cumprimento do Decreto 3810 de 2001,
no que toca única e exclusivamente ao fornecimento do conteúdo de mensagens. Cumprimento esse que o próprio Marco Civil, no seu artigo 3º, parágrafo único, assegura. O Facebook Brasil e os seus funcionários têm sofrido consequências econômicas, multas diárias que, se somada, alcançam centenas de milhões de reais, e consequências penais, com ameaça de prisão de seus funcionários. Nenhuma delas justificável do nosso ponto de vista, sob o prisma da lei vigente. Observada a lei vigente, as autoridades judiciárias brasileiras devem se valer do mecanismo previsto no Decreto 3810 de 2001, no que se refere à obtenção do conteúdo das mensagens dos usuários, sendo certo que, como eu já disse, fornecimento de dados se dá diretamente e é intenso e diário. Portanto, excelências, é isso, em síntese, o que se pretende com essa ação. Ver reconhecida, obviamente, a constitucionalidade do decreto e impor-lhe observância obrigatória pelas autoridades judiciárias brasileiras nas circunstâncias como essa, em que, ainda que haja uma subsidiária no Brasil de empresa estrangeira, seja a empresa estrangeira a detentora dos dados e do conteúdo das comunicações. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Fernando Dantas e passo agora a palavra ao doutor André Zonaro Chiaqueta, que falará pelo Amicus Curiae Verizon Média do Brasil, Internet Limitada, pelo prazo também de até 7 minutos e meio. Pois não. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Rosa Weber, a quem saúdo também a todos os demais ministros da Casa, o Procurador-Geral da República aqui presente e a todos aqueles que aqui comparecem. Verizon nada mais é, acho que esclarecimento inicial, que Yahoo, já conhecida de muitos de nós, e talvez a empresa de aplicação de internet com mais história aqui no solo brasileiro, a empresa estrangeira com atividades no Brasil há mais longo tempo. Yahoo, ao longo do tempo, se adaptou e tem uma estrutura que propicia o atendimento das ordens judiciais aqui proferidas. Entretanto, existem hipóteses nas quais ou o serviço é prestado por uma empresa estrangeira ou o usuário ao qual se refere a quebra de sigilo ou fornecimento de conteúdo não guarda um ponto de conexão com o território brasileiro. Dessa maneira, a contribuição da Yahoo aqui são em 3 pontos bastante específicos. O primeiro deles, quais são os principais fundamentos hoje utilizados nas decisões judiciais que afastam a aplicação do tratado aqui já referido. A segunda contribuição, uma contextualização necessária da origem do artigo 11 do Marco Civil, aqui já tanto propalado. E a terceira, talvez uma tentativa de contribuição nova, que é a perspectiva da proteção de dados pessoais na ótica do usuário. No primeiro ponto, e aqui é importante se dizer, não se trata, pelo menos na visão e nesta contribuição, de qualquer discussão a respeito de competência ou jurisdição de autoridade brasileira de investigação. O que se trata aqui, pretende, pelo menos a forma de ver de Yahoo nesta contribuição, é qual o mecanismo adequado e necessário do enforcement, da execução da ordem da quebra de sigilo e fornecimento de conteúdo. Tanto é verdade, faço referência à contribuição do DRCI nestes autos, onde há indicação que 77% das solicitações via MLAT não foram atingidas ou não foram atendidas pela ausência de causa provável, como uma possível indicação que estaríamos aqui a discutir a aplicação de lei estrangeira. Ora, excelências, mas a nossa regra local já traz dispositivo muito semelhante. O artigo 22 do Marco Civil da Internet diz que não se determinará a quebra de sigilo e fornecimento de conteúdo na ausência de indícios de ilicitude. Portanto, esta primeira contribuição para tentar entender os fundamentos. E o segundo fundamento, e aí a contextualização da regra do artigo 11 do Marco Civil, se diz, o artigo 11 do Marco Civil, aqui já enfatizado, seria uma alternativa
para a execução de ordem de quebra de sigilo e obtenção de conteúdo provido e controlado por empresa estrangeira. E por que a contextualização? O Marco Civil tem a sua discussão em 2013, onde há o incidente conhecido com o Snowden, onde se discutia a opção legislativa para se obrigar que todos os dados e conteúdo de usuários brasileiros ficassem armazenados aqui no Brasil. Entretanto, a opção legislativa, à época, foi de obrigar ou dispor que, mesmo para essas situações, ou seja, serviço prestado por empresa estrangeira a usuário brasileiro, a lei brasileira deveria ser atendida nessas hipóteses, como uma forma de evitar a obrigação de armazenamento. Esse contexto ele é importante para dizer, pelo menos na contribuição e na forma de ver de Yahoo, que o artigo 11, já mencionado, não carrega nenhuma regra de competência, de jurisdição, de execução e muito menos de solidariedade. A necessária compreensão de que o artigo 11 trata exclusivamente de hipóteses de aplicação da lei brasileira a essas relações. E aqui, ousaria até dizer, lei brasileira que pode se caracterizar, se consubstanciar na aplicação da Carta Rogatória, na aplicação e utilização dos mecanismos de cooperação jurídica internacional. Esta contribuição, neste ponto, importante para que se desfaça, e aqui o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito enfático na presidência do Tribunal Superior Eleitoral para se evitar a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fora de contexto, aqui cabe essa pequena analogia para a necessária compreensão. E o terceiro aspecto da proteção dos dados pessoais. Não há dúvida que este tribunal tem sido muito enfático, e já há muito tempo, na defesa e a garantia da proteção dos dados pessoais de usuários, e mais especificamente a usuários de internet. Basta citar recentemente, e essa perspectiva constitucional da proteção de dados pessoais, a emenda constitucional 115 de 2022, que trouxe a garantia fundamental também aos dados pessoais. E faço menção a julgamento ocorrido há 15 dias, onde se discutiu aqui, neste tribunal, a possibilidade e condições para compartilhamento de dados pessoais no âmbito da administração pública. Mas por que essa referência à nossa Lei Geral de Proteção de Dados e à própria garantia constitucional? A LGPD, estamos tratando aqui do acesso a dados e a conteúdo de usuários. A LGPD, lei de aplicação transversal e, portanto, sem dúvida alguma, aplicável também a esta hipótese. Mas a LGPD tem uma disposição curiosa e pertinente que diz que as regras não se aplicam ao tratamento de dados pessoais quando se tratar de questões de segurança nacional ou persecução penal. Em razão disso, e aqui uma forma de contribuição também de Yahoo para tentar indicar possíveis soluções, uma possível solução a esta ADC aqui proposta, é de que existe um anteprojeto, e aqui faço mera referência de como já se pensam em soluções, já se pensam as soluções relacionadas às hipóteses aqui tratadas. E lá há uma definição interessante que é de dados sigilosos, que seriam tanto os dados pessoais quanto o conteúdo das comunicações. E aqui o ponto da contribuição objetiva. Lá se pretende, neste anteprojeto, que está hoje na Câmara dos Deputados, que o artigo 11, parágrafo 3º, de que somente o agente de tratamento que controlar os dados sigilosos, dados pessoais e de comunicação, tem a obrigação de quebra e de fornecimento. Estamos aqui sempre a tratar de quem é o agente de tratamento que controla os dados, que controla o conteúdo a ser fornecido. E já encaminhando para o final, faço menção a uma decisão do eminente ministro Gilmar Mendes, numa medida cautelar do mandado de segurança 38187 do Distrito Federal, que se tratava de uma ordem de fornecimento de quebra de sigilo no âmbito da CPI da Covid, e Sua Excelência indica a ótica necessária da proteção de dados pessoais para esta questão e até mesmo suscita dúvida quanto à existência de dispositivo legal que pudesse obrigar as empresas a fornecerem conteúdo nesta maneira. Portanto, a contribuição de Yahoo é no sentido de tentar desfazer algumas fatos descontextualizados e aplicação dos artigos e, especialmente, tentar indicar uma possível solução que hoje presente nesta proposta de anteprojeto de
Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito penal. Agradeço muitíssimo pela atenção e muito obrigado. Agradeço ao doutor André Zonaro. E agora vou conceder a palavra ao doutor Rony Weinzoff, que falará pelo Amicus Curiae Sociedade de Usuários de Tecnologia, SUSESU Nacional, por videoconferência. Está com a palavra, doutor Rony. Até 7 minutos e meio. Muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor relator, ministro Gilmar Mendes, demais nobres ministros dessa egrégia corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, servidores, demais colegas advogados, público em geral, boa tarde. Excelências, felizmente, em regra, não há nos Estados democráticos de direito, como o Brasil, Estados Unidos da América e países da União Europeia, qualquer obrigação de se armazenar dados ou comunicações privadas dos clientes usuários dos provedores de aplicação de internet no respectivo país de prestação de serviço, mas sim de cumprir as legislações estrangeiras a partir da oferta desses serviços no respectivo mercado local. Ou seja, coerentemente, as decisões da região ou das regiões de hospedagem de dados e de conteúdo de comunicações dos usuários das plataformas digitais são corporativas, conforme interesses empresariais dos provedores de aplicação. Referidos provedores desempenham atividade exclusivamente privada e gozam de livre iniciativa para definirem seus modelos de negócio. Portanto, podem decidir se hospedam os dados nos Estados Unidos da América, na Irlanda, no Brasil ou em qualquer outra localidade do mundo. A partir desse momento, estão sujeitos à aplicação das normas do país em que elegeram hospedar seus dados, por questões de territorialidade, mas também dos países em que ofertam bens e serviços de acordo com a aplicação extraterritorial das legislações locais. Esse modelo regulatório de aplicação extraterritorial é utilizado pelo Brasil, conforme o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, pela União Europeia, conforme o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e pelos Estados Unidos da América, conforme a interpretação do Cloud Act, apenas para citar alguns exemplos. Por isso, assim como o provedor de aplicação estrangeiro pode decidir modificar o local que hospeda os dados e as informações dos seus clientes usuários, também pode e deve ter mecanismos internos que regulem o trânsito de dados e de conteúdo de comunicações para cumprir as ordens judiciais, por exemplo, a partir do momento em que se tem a decisão judicial legítima intimando a sua filial local. No caso do Brasil, na forma do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, da Lei 9296 de 96 e do Marco Civil da Internet para determinações de fornecimento de conteúdo de comunicações privadas. O referido mecanismo interna corporis pode ser formalizado por meio das denominadas Binding Corporate Rules, que são regras corporativas vinculativas para a transferência internacional de dados e informações. Diversas delas, inclusive, já aprovadas por autoridades da União Europeia, já prevêem a possibilidade de transferência internacional de dados mediante ordem judicial de autoridades de outros países. Portanto, a decisão acerca da transferência internacional de dados é corporativa e ela pode e deve ser feita por meio de regras internas vinculantes, seguindo rígidos padrões de proteção das comunicações, de dados e da privacidade, bem como de forma transparente ao público, por meio de termos de uso e avisos de privacidade que regulam a relação dos provedores com seus respectivos clientes usuários. A utilização obrigatória e exclusiva dos mecanismos suscitados na petição inicial, MLAT e carta rogatória, é ineficaz e insuficiente para responder às necessidades do presente, em respeito ao avanço tecnológico e, infelizmente, aos crimes praticados por meios digitais. Também não são instrumentos indispensáveis ou de utilização obrigatória para a obtenção do conteúdo das comunicações privadas, convivendo com outros inerentes à jurisdição brasileira e à soberania do Estado brasileiro, conforme exposto. Assim, a Sociedade de Usuários de Tecnologia reforça a ausência de controvérsia constitucional relevante e, no mérito, a convivência harmônica entre os mecanismos que se busca a declaração de constitucionalidade e outros instrumentos jurisdicionais igualmente constitucionais aptos à obtenção de conteúdo de comunicações e informações para investigações praticadas por meios cibernéticos, como o Marco Civil da Internet.
requer, portanto, o não conhecimento da ação declaratória de constitucionalidade. Muito obrigado, excelências. Agradeço ao doutor Ronin e passo a palavra ao doutor Matheus Rocha Tomás, que vai sustentar presencialmente pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, essa ADC, excelências, sequer merece ser conhecida. Em primeiro lugar, não há controvérsia jurídica relevante, que é um requisito fundamental da ADC. Isso porque a requerente não conseguiu demonstrar a existência de uma controvérsia ampla e generalizada sobre a constitucionalidade dos dispositivos invocados. Pensou-se algumas decisões de tribunais de segundo grau que entenderam que a carta rogatória ou o acordo de cooperação seriam os únicos meios possíveis para a obtenção de dados. E acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, que é o intérprete último da legislação infraconstitucional, entendendo e, portanto, pacificando a questão, que não é o único meio. As decisões judiciais podem, solicitar diretamente a obtenção desses dados. Dessa forma, não há controvérsia jurídica relevante nos autos. A ADC não pode ser transformada, excelências, em uma ação direta interpretativa. O Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, cito, por exemplo, a medida cautelar na ADC número 8, de relatoria do ministro Celso de Mello, de 2003, assentou que o Supremo Tribunal Federal não pode ser consultado em sede de ADC para emitir um parecer sobre a aplicação concreta de normas infraconstitucionais, o que, na opinião da ABERT, ocorre nos autos. Em segundo lugar, excelência, a discussão é eminentemente infraconstitucional, diz respeito à interpretação e suposto conflito aparente de normas do CPC, do CPP, do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do próprio decreto 3810 de 2001. Portanto, não há discussão constitucional propriamente. Ela aparece, quando muito, de maneira lateral e reflexa. No mérito, excelências, a ABERT defende 5 teses centrais. A primeira as dificuldades procedimentais em torno do Acordo de Cooperação Internacional. Como bem elencado pelo ministro Gilmar no seu relatório, de acordo com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, a autoridade brasileira responsável por dar encaminhamento a esses acordos internacionais, os pedidos são muito burocráticos, complexos, demora muito, segundo dados informados aqui pela AGU, cerca de 10 meses, devido à burocracia, ocorrem muitas desistências, ou a autoridade americana devolve os pedidos, com informações complementares e coisas do tipo, o que torna o instrumento pouco eficiente, pouco eficaz, em sede de investigações criminais no Brasil. Ademais, excelências, ao contrário do que quer fazer crer a requerente, essa discussão não é meramente processual, há uma discussão de mérito, uma discussão material também aqui, justamente porque as autoridades americanas, elas não simplesmente dão encaminhamento a um procedimento iniciado pelas autoridades brasileiras. As autoridades americanas exercem um juízo de mérito interpretativo de acordo com o direito americano sobre as solicitações. E esse é o segundo ponto, da segunda tese invocada aqui, que é a ofensa à soberania brasileira. Imaginem, vossas excelências, um crime cometido no Brasil por um brasileiro, com um comparsa brasileiro, combinado por aplicativos de mensagens em língua portuguesa, tudo isso seria apurado por uma autoridade americana que, à luz do direito americano, iria interpretar se isso é ou não um crime. Isso, excelências, com todas as vênias devidas, é um atentado à soberania brasileira. Alguns crimes, por exemplo, alguns crimes contra a honra e crimes relacionados a preconceitos, nos Estados Unidos não são típicos, estão abarcados pela liberdade de expressão. Isso, portanto, não estaria nas mãos das autoridades americanas e não na interpretação do Poder Judiciário brasileiro. Sobre a suposta ofensa à livre iniciativa, afirma a requerente que exigir das filiais brasileiras o fornecimento de informações que elas não possuem seria atentar contra a livre iniciativa, porque os estatutos dessas filiais não prevêem o controle desses dados.
Excelência, com todas as vênias devidas, livre iniciativa não é um princípio absoluto, como esse Supremo Tribunal Federal há décadas já tem ocasião de apreciar, e nem quer dizer iniciativa livre para descumprimento do ordenamento jurídico brasileiro, né, com todas as vênias devidas. Sobre a suposta ofensa ao devido processo legal, a ABERT, esse argumento soa também muito mais como retórica do que efetivo. Isso porque, como disse, há uma imbricação entre questões de direito processual e questões de direito material, né, que estariam à disposição das autoridades americanas para interpretarem o ordenamento jurídico brasileiro, e não dizem respeito a meios exclusivos de acesso a esses dados. Como a jurisprudência do STJ bem nos diz, as decisões judiciais podem sim, né, solicitar acesso a esses dados sem qualquer mácula ao devido processo legal. Tanto as cartas rogatórias quanto esses procedimentos relacionados ao acordo de cooperação não encapsulam totalmente as possibilidades do Poder Judiciário de solicitarem diretamente essas informações. Esse seria o quarto ponto. E o quinto é a ofensa ao princípio da igualdade, excelências. A requerente alega violação ao princípio da igualdade na medida em que, para o setor bancário, seriam aplicáveis normas de cooperação internacional. Em primeiro lugar, essa comparação não é devida porque, para o setor bancário, não há um dispositivo semelhante como o artigo 11 do Marco Civil da Internet. Em segundo lugar, na verdade, o princípio da igualdade e também o princípio da livre concorrência são violados se prevalecer a tese da requerente, justamente porque provedores nacionais, empresas de mídia nacionais, que são representadas aqui pela ABERT, associadas da ABERT, elas se submetem integralmente ao ordenamento jurídico brasileiro. E há várias atuações que há uma imbricação entre a atuação desses provedores estrangeiros e as empresas de mídia nacionais. Então, há um evidente descompasso aí entre empresas brasileiras que precisam respeitar a legislação nacional e empresas estrangeiras que, a prevalecer a tese da requerente, não precisariam. Isso fere, portanto, a igualdade e a livre concorrência. E, para encerrar, excelências, eu relembro, né, o recente caso Telegram, aqui no Supremo Tribunal Federal, em que reiteradas ordens dessa Suprema Corte foram solenemente ignoradas pelo aplicativo, até que, isso nos autos da petição 9935 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, até que, sob pena de bloqueio do aplicativo, rapidamente os dados foram ofertados. Imaginem, Vossas Excelências, se não estivesse à disposição do Poder Judiciário essa possibilidade e fosse preciso acionar o acordo de cooperação internacional, demandando meses e meses e possivelmente com respostas negativas das autoridades americanas. Portanto, excelências, diante do exposto, pede e confia à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, minha cliente, que seja a presente ação sequer conhecida, né, pelos dois vícios apontados, e, acaso conhecida, que os pedidos da requerente sejam julgados totalmente improcedentes. Obrigado, excelências. Agradeço ao doutor Matheus e passo agora a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, para a sua manifestação. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora ministra, presidente Rosa Weber, cumprimento os senhores ministros aqui presentes, cumprimento o eminente ministro relator, Gilmar Ferreira Mendes, cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna, virtual e presencial, aos presentes, aos senhores servidores e servidoras, e aqui da pessoa da doutora Carmen Lilian, os nossos cumprimentos. Senhores ministros, senhora ministra presidente, esse tema é relevantíssimo no momento em que vivemos uma transição, um momento de transição em que a internet alterou os próprios contornos tradicionais da definição de território, propiciando a supressão de fronteiras comunicacionais nestes novos tempos da civilização planetária. Em nítido contraste com os inequívocos benefícios trazidos à humanidade, o novo locus de caráter transfronteiriço, criado pela evolução tecnológica,
tem sido empregado por organizações criminosas transnacionais, servindo ou podendo servir de espaço e instrumento para a prática de ilícitos da maior gravidade, a exemplo de crimes contra o Estado Democrático de Direito, tráfico de drogas, incitação ao terrorismo e crimes contra a dignidade sexual. Em nosso entender, data vênia, o acolhimento da pretensão deduzida na vestibular lançaria inevitavelmente o Brasil num rol de ineficiência, principalmente se cuidando da persecução crimes, sujeitando o nosso sistema de justiça a um frustrado combate à criminalidade cibernética em razão dos instrumentos existentes na nossa história terem sido concebidos à luz de uma outra ideia de espaço e de tempo que ainda podem ser úteis, e efetivamente o são em alguns aspectos, mas não no contexto de delitos, cujo cometimento ou execução se mostra dependente da internet. Vivemos o tempo da internet. E o ministro Aires de Brito, advogado, hoje, lembro-me bem, não sei se por intuição poética e de jurista que dizia na sua geração, nessa casa, que vivemos a era da mídia. E essa era da mídia há de merecer controle, há de merecer a intervenção judicial para que a criminalidade não se estenda mais do que já conhecemos em tantos aspectos da vida pública e privada de todos os brasileiros. Senhores ministros, decisões judiciais que, não trilhando a via do EMILAT ou da carta rogatória, determinam a requisição de dados de comunicação privada sobre o controle de provedores de aplicativos e internet sediados no exterior, não implicam a declaração de constitucionalidade desses dispositivos. Não há, data vênia, nenhuma decisão judicial para a pronúncia da inconstitucionalidade dos dispositivos normativos objeto desta ação declaratória. Trata-se de um ambiente virtual utilizado para a prática de delitos e a requisição de meios de prova, por esta ou por outras vias de dados, são necessários à integral investigação e criminal e à instrução processual. Por isso, entendendo e ratificando o exposto no parecer do Ministério Público de que não há, em princípio, uma controvérsia relevante que legitime a ADC, mesmo assim, passo agora a adentrar o mérito da causa em homenagem a esta Corte que há de conferir segurança jurídica aos dispositivos questionados na sua aplicabilidade e ao fato relevante de que o mundo parece não mais existir sem uma plataforma de internet que guie desde os nossos mais jovens infantes até os mais idosos. Por isso é que, no mérito, entende este Procurador-Geral da República que os procedimentos do EMILAT e o da carta rogatória não são as vias exclusivas para a obtenção, pelo Poder Judiciário brasileiro, de dados telemáticos que estejam sob o controle de empresas estrangeiras, como subsidiárias ou filiais no território nacional, ou que estejam armazenados em data centers situados em outros países. Todos nós ouvimos da tribuna a referência ao artigo 11, parágrafo 2º, da Lei do Marco Civil da Internet, que determina a compulsória observância da legislação brasileira em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, desde que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional. Esse dispositivo, que eu não vou ler, data vênia não vou ler, porque eu sei que os Vossas Excelências conhecem, o eminente relator já fez expressa menção, autoriza que as autoridades brasileiras requisitem diretamente de empresas estrangeiras que prestam serviços ou tenham filiais no Brasil dados de comunicação telemática decorrentes da utilização de aplicações
de provedores de internet cuja sede de controle de dados não esteja localizada em território brasileiro. A aplicação do artigo 11 do Marco Civil está em sintonia com diversos outros instrumentos internacionais, a exemplo do artigo 18 da Convenção de Budapeste, que estamos na iminência de implementar no Brasil, a depender de ato da presidência do chefe do Executivo, para que passemos a decidir questões da participação do Estado brasileiro, seja em parte pela Polícia Federal, seja em parte pelo Procurador-Geral da República, enfim. Estamos trabalhando esta questão da autoridade central e espero que em breve se resolva. Mas a própria Convenção de Budapeste, que dispõe sobre o cybercrime, o cibercrime do Conselho de Europa, traz previsão semelhante àquele que encontramos na legislação pátria, determinando que os Estados-partes prevejam em suas legislações internas poderes para que as autoridades nacionais possam obter diretamente dados de empresas estrangeiras que prestem serviço em seu território. Do mesmo modo, o artigo 3º do General Data Protection Rules da União Europeia estabelece que o regulamento se aplica ao processamento de dados de cidadãos ou residentes europeus, ainda que o processador não esteja em território europeu, desde que ofereça serviço naquele território ou monitore o comportamento de pessoas em território europeu. No mesmo sentido, a proposta discutida no Parlamento Europeu trouxe sobre o acesso transfronteiriço de provas eletrônicas, que recebeu o nome de e-evidence, estabelece regras semelhantes a esse artigo 3º, também permitindo o acesso de dados diretamente pelas autoridades responsáveis, ainda que armazenados em outro território, desde que ofereça o serviço a um dos Estados europeus. Ou seja, o que nós temos posto, e a discussão da tribuna trouxe, aclariou a questão e tentando aqui sintetizar, dado o adiantado da hora, senhora presidente, é que é saber se, na interpretação do direito brasileiro, só se pode requisitar informações, o sistema de justiça brasileiro, o Poder Judiciário, através ou do EMILAT ou através de cartas rogatórias, ou se isso pode ser feito diretamente à empresa ou à sua filial existente no Brasil. Evidentemente que, não havendo, como não há importantes plataformas que não têm sede no Brasil, não têm filial no Brasil e causam lesões a brasileiros, exatamente porque aqui não têm sede e dificultam o acesso de brasileiros para correção de dados maliciosamente impregnados, aí sim nós ficaríamos na dependência do EMILAT, de uma carta rogatória, quiçá da Convenção de Budapeste. Então, diante desse quadro, é que o nosso entendimento aqui manifestado, já constante do parecer, é no sentido de que, uma vez conhecida a ADC, com as ressalvas processuais aqui apresentadas, tanto pelo Ministério Público quanto pelos advogados da tribuna, que se admita que o Poder Judiciário brasileiro tenha acesso aos dados que requisitar, seja de empresa estrangeira que tenha atuação no Brasil como sede principal ou como filial ou sucursal, tendo em vista que qualquer das hipóteses é obrigatória a sua submissão ao direito brasileiro por imperativo da soberania nacional, ou, na hipótese de não ser uma coisa nem outra, e existe hipótese, nós sabemos, que, então, nessa outra hipótese, possamos, através do sistema de justiça, recorrer ao EMILAT, à carta rogatória, nos valendo desses instrumentos processuais e convencionais de natureza internacional, para que as eventuais lesões aos interesses de cidadãos brasileiros, ou, enfim, de pessoas brasileiras, sejam solucionados de forma adequada. Com essas observações, e pelo adiantado da hora também, presidente,
Eu agradeço a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, a atenção, e eu creio que a situação está bem posta pela discussão da tribuna, e eu tenho certeza que esse tribunal vai decidir, como sempre, como for melhor para o Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Aras e consulto o eminente relator. Me parece que é absolutamente impossível que profira hoje o voto. O voto tem mais de 3 páginas, presidente. Então, nós vamos aguardar para ouvi-lo amanhã. Eu pergunto se algum dos colegas tem alguma manifestação. Então, nada havendo hoje a tratar ainda, em função do adiantado da hora, neste processo, daremos continuidade a esse processo amanhã. Vamos fazer o registro apenas, né, de que, após o relatório e as sustentações orais, foi suspenso o julgamento do processo. E eu, desejando uma excelente noite a todos, agradecendo a presença, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.